Você já mudou a alimentação, já tomou suplemento, já fez tratamento, tentou seguir as orientações de profissionais e mesmo assim sua hidradenite continua igual. Se você já pensou, eu faço tudo certo e não melhoro, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar 7 erros mais comuns que vejo os meus pacientes com hidradenite que estão se esforçando, mas não estão conseguindo ter os resultados que gostariam. E antes de mais nada, eu sou Clara Fonseca, sou nutricionista especializada em hidradenite supurativa e há mais de 9 anos eu acompanho pacientes com hidradenite. E ao longo desse tempo eu percebi que alguns padrões se repetem com frequência e é exatamente isso que a gente vai trazer aqui nesse vídeo de hoje. Começamos pelo erro número 1: procurar uma solução rápida. Um dos maiores erros é acreditar que a melhora acontece em poucos dias. Isso é uma coisa que eu sempre converso em rede social e converso com os pacientes em atendimento. Vamos pensar o seguinte: essa inflamação, ela não surgiu da noite para o dia. Por mais que você diga para mim, assim, ontem eu dormi sem nenhuma inflamação e acordei com uma bolinha na virilha e acordei com uma bolinha na minha axila, que é uma coisa que eu escuto muito, né? Essa inflamação, ela pode ter aparentemente, né, ali acontecido de uma hora para outra, mas ela vem sendo construída. A hidradenite está no grau que está hoje, não foi de ontem para hoje, né? Ela veio ao longo do tempo sendo construída. Então, do mesmo jeito que as coisas não acontecem, a piora não vai acontecer de uma hora para outra, mesmo que pareça, ela veio sendo construída dentro do seu corpo, a melhora também não vai acontecer de uma hora para outra, né? Então, o organismo ele precisa de um tempo para ter uma resposta para aquilo que está acontecendo. Porque muitas vezes, isso a gente vai conversar ao longo desse vídeo, tem outras coisas desestruturadas. Então, a gente precisa reestruturar N questões pequenininhas, que eu já vou falar, para poder ter o resultado que a gente quer. Então, é, esse imediatismo, eu entendo, né? Óbvio, quem tá com algo muito inflamado, com muita dor, deixando de fazer inúmeras coisas. Eu vejo pacientes perdendo casamento, emprego, enfim, deixando de sair com os amigos. A gente quer um resultado de um dia para o outro, né? Mas acreditar que as coisas, quando não são imediatas, elas não estão dando certo, de fato, é um erro. E isso também causa outras questões, né? Tipo frustração. A gente tem muito caso de depressão em pacientes com hidradenite. Então, se atentar a isso, né? Melhora não significa perfeição imediata. Então, isso é muito importante que você entenda. Erro número 2: focar apenas na alimentação. A alimentação é um pilar super importante, mas ela não vai ser a única peça do quebra-cabeça. A gente tem que pensar em qualidade de vida. Sono, estresse, sedentarismo, saúde intestinal, que vai estar ligada também à alimentação, mas a gente precisa olhar nessas facetas menorzinhas, né? Deficiências nutricionais, que também está ligada à alimentação, mas como eu falei agora da saúde intestinal, são pontos que muitas vezes as pessoas não percebem. A pele da hidradenite, ela é apenas parte da história. A gente precisa olhar o paciente como um todo, sono, estresse, atividade física, saúde intestinal, deficiências nutricionais, para poder entender essa pele e cuidar dessa pele. Erro número 3. Esse eu vejo muito. Cortar tudo ao mesmo tempo. Então, um paciente corta dezenas de alimentos ao mesmo tempo. Normalmente já é uma pessoa que é óbvio que eu tô falando em linhas gerais, né? Eu não tô falando você, de repente, que está me assistindo. Mas na maior parte das pessoas são pessoas que já têm dietas restritivas de nutrientes, né? E aí começam a cortar tudo. Ah, já tirei por conta própria o glúten, o açúcar, e aí tem muitas as questões. Tirei os frutos do mar, tirei carne de porco, tirei as solanáceas, né? Que normalmente as pessoas costumam tirar o tomate, que é o mais conhecido de todos eles. Então a pessoa sai cortando tudo
Como não tem nenhum tipo de orientação, fica com uma alimentação. Eu já vi gente cortando, inclusive, ovo, feijão, né? Enfim, coisas que não tem nenhum tipo de relação. É, Fica com uma alimentação chata, restritiva, e aí a gente vem com aquelas outras questões, né? Ai, fazer dieta é difícil, eu não vou conseguir. Então, já tem um problema, que é um problema significativo. Você corta absolutamente tudo, então você cria outros problemas. E, e aí realmente fica insustentável, né? Então, muitos pacientes desenvolvem medo. Eu recebo pacientes que falam assim: eu vim porque eu estou com medo de comer. Eu não sei o que comer, eu não consigo mais comer fora de casa, perdi o prazer de viver. Então, assim, é uma bola de neve que uma coisa vai levando a outra, né? E, obviamente, a dificuldade de adesão, porque, assim, se você tem uma dieta chatíssima para fazer, dificílima para fazer, você não vai aderir. Aquilo dali dura uma semana, 15, 20 dias no máximo. E aí a gente vai lá para aquele erro número um, né? Porque como é que a gente vai ficar com uma dieta tão restritiva e chata durante tanto tempo? Então faz um tempo muito curto, não tô comendo nada, tô me alimentando de luz, não deu resultado, isso não dá certo comigo, vou parar de fazer. Então, acaba que um erro vai se encaixando no outro, ou às vezes um erro acontece porque o outro erro já aconteceu anteriormente, né? Então, eu já vi muito paciente que estava já comendo muito pouco, que pararam de comer mais ainda, e aí a gente desenvolve deficiência nutricional, que eu estava falando ainda há pouco, assim. Não é só alimentação, são o intestino, as deficiências nutricionais, inclusive, dependendo da restrição, a gente piora quadro de desbiose intestinal. Então, assim, realmente é uma bola de neve. Não saiam cortando sem orientação profissional. Esse é um erro muito, muito frequente que eu vejo acontecer. O erro número 4 é ignorar o sono, né? Sempre pergunto, você dorme bem? Quantas horas você dorme? Você acorda bem? Porque a gente tem que entender também se aquele sono é um sono reparador, né? Então, o sono ruim, com uma qualidade ruim, com poucas horas de sono, ele favorece processos inflamatórios. Então, é um ponto importante para pacientes cronicamente inflamados, que é o caso da hidradenite. No sono, a gente tem uma recuperação do organismo, que para quem está inflamado vai ser um passo bem importante também. Além de energia e controle do estresse, que também vai ter um impacto na hidradinite, né? Então, muitas vezes a pessoa está preocupada com um tomate, mas está dormindo 5 horas por noite e um sono com uma qualidade muito ruim. Então, fica muito tempo, né, no celular até muito tarde, enfim, aquela luzinha horrorosa do celular, ou no computador, ou vendo televisão, e aí tem aquele sono péssimo. Então a gente sempre fala muito de higiene do sono, né? Da gente procurar cuidar desses momentos antes de dormir para ter uma qualidade melhor do sono, né? Erro número 5: não investigar exames importantes. É muito, muito comum paciente não ter exames de sangue. Alguns não tem nenhum, tipo, não sei nem como isso, mas enfim. E outros não têm exame de vitamina D, de ferro, de ferritina, de zinco, não sabe se tem algum tipo de alteração metabólica acontecendo. Então, são exames, peças chaves importantes para o paciente que tem hidradeniite, saber como está a vitamina, não só saber como acompanhar, né? Porque eu tenho paciente que simplesmente fica assim, ah, não, minha vitamina D deu 18. Aí o médico me deu 3 semanas de vitamina D para tomar e foi isso. Eu falei, mas mediu depois? Ou seja, não sabe nem se a suplementação fez efeito. Então, não é fazer e entregar para o universo. É fazer o exame, ver quanto tem, fazer a suplementação indicada por um profissional para poder resolver o problema e acompanhar, porque cada organismo é um organismo, responde à suplementação de uma maneira diferente. Então tem que acompanhar vitamina D, ferro, ferritina, zinco, vitamina C, insulina. Gente, uma dificuldade de pegar exame com insulina. Não é só a glicose, é a glicose e a insulina. A gente precisa acompanhar os dois parâmetros, né?
ver se tem alguma questão de alteração metabólica, tireoide, o exame chamado ASCA, ASCA, que é a abreviação de Saccharomyces, de anticorpo, que em alguns pacientes dá positivo e aí tem uma estratégia nutricional completamente diferente. Então, se a gente não investiga, a gente pode estar tentando resolver um problema sem ter todas as peças nas nossas mãos. Então, isso também é uma coisa muito importante. Erro número 6: comparar a sua evolução com a evolução das outras pessoas. Ah, eu vi uma pessoa que melhorou com 30 dias e eu não melhorei. Por quê? Outra pergunta que eu recebo muito: em quanto tempo eu melhoro? Se eu começar hoje, daqui a 30 dias eu vou estar em remissão? Se eu começar hoje, em quanto tempo estarei em remissão? Cada organismo é um organismo. É o que eu acabei de falar sobre as vitaminas. Tem pacientes que, com a estratégia base de vitamina D, tem uma resposta muito boa do corpo. Tem outros que têm uma dificuldade de absorção, por desbiose ou por alguma questão genética. Então, existem N motivos. E aqui é a mesma coisa, não dá para você comparar a sua evolução com a evolução do coleguinha, porque são corpos diferentes, metabolismos diferentes, organismos diferentes, com respostas diferentes. De repente, o seu grau de desbiose não é o mesmo grau de desbiose do amiguinho, o seu grau de inflamação da hidradeniite não é o mesmo. Vocês estão fazendo tratamentos medicamentosos diferentes, nível de estresse, estilo de vida é diferente. Então, tem todo um histórico, uma rotina, a adesão ao plano é diferente. Você aderiu ao plano, mas no todo fim de semana você sai do planejado. Ele não, ele tá fazendo de segunda a segunda sem. Então, assim, não tem como fazer esse comparativo se a gente não sabe quem é a pessoa. E mesmo às vezes sabendo quem é a pessoa, internamente o corpo funciona de uma maneira diferente. Então, comparação costuma gerar ansiedade e não a melhora da inflamação. Então, não se comparem. Não fique comparando resultado, tá bom? E o erro número 7, mas não menos importante, desistir cedo demais. Eu sei que isso é muito emocional, né? Algumas pessoas desistem justamente quando o corpo estava ali começando a construir um resultado. Então, melhorou um pouquinho, vai lá e abandona os cuidados. Eu tenho alguns casos de pacientes que estavam vindo com uma alimentação ótima, estavam com excelentes resultados, inclusive, entraram com imunobiológico. O imunobiológico, junto com a alimentação, deu um resultado excepcional de bom. O que que eles falaram? Opa, entrei em remissão, estou com o imunobiológico, vou chutar o balde. E aí a inflamação volta. Isso, inclusive, é bem comum de acontecer. Porque, na verdade, o que estava dando estabilidade do caso era a alimentação junto com o imunobiológico. E aí você tira uma perninha da cadeira, a cadeira, puf, cai no chão. Então, não abandonem o tratamento assim que comecem. Tem que esperar realmente estabilizar para a gente começar a fazer uma flexibilização de tudo, né? É, Pacientes também que tiveram crises isoladas, assim, estão vindo muito bem, isso acontece também com muita frequência. Melhoraram, estão em remissão, e aí tem uma crise de hidradeniite e fala, putz, tive uma crise, não tá adiantando nada eu manter essa alimentação toda restritiva, com suplementação, fiz tantas alterações, deixa pra lá, vou desistir. Hidradeniite, infelizmente, é uma doença sem cura, crônica e inflamatória. Então, a gente fala em remissão. Remissão é redução ou ausência de sintomas, não necessariamente para sempre, infelizmente. Então, crises isoladas podem acontecer, tendem a acontecer num nível menor do que era antigamente, antes de todo o processo de tratamento. Então, algumas crises podem acontecer porque ela é multifatorial e mesmo você, tanto com uma alimentação regrada, às vezes uma perda familiar, algum estresse muito grave no trabalho, na vida pessoal, enfim, pode ter ali alguma coisa que aconteceu. Às vezes a pessoa fica doente de outras coisas e isso impacta a hidradeniite, né? Porque o corpo todo desregula por conta de uma doença específica. E isso tem um impacto na doença,
crônica inflamada ali, que é a hidradenite, no caso, né? E esperar que a solução seja sempre linear. Muitas vezes as pessoas acham, né, que a melhora, ela sempre é assim, para cima, né? Ops, fica espelhado, eu sempre me perco na hora de mostrar no vídeo. É sempre daqui para cá. Isso daqui não é sempre uma realidade. A gente tem que sempre pensar que ao longo da vida a gente vai ter sempre altos e baixos. Isso não quer dizer que a gente não está melhorando, né? Então, normalmente é isso que acontece. E o principal, não pode desistir. Hoje eu fiz tudo bonitinho, amanhã eu deslizei, tá tudo bem. Respira fundo e volta ao combinado, né? O que não dá sei lá, comi uma coisa que eu não devia comer, agora que se dane, vou comer o dia inteiro. Aí realmente a gente prejudica o tratamento, né? É ok, aconteceu isso, tá tudo certo, inflamei hoje, mas vou continuar com o planejamento, vou continuar tomando remédio do médico. É não desistir, é continuar, né? Então, a recuperação raramente acontece numa linha reta. Enfim, esses são os 7 erros. Se você sente que sua hidradenite não melhora, isso não significa necessariamente que você está fazendo tudo errado. Pelo amor de Deus, não faça isso com você. Muitas vezes significa apenas que existem fatores importantes que a gente ainda não identificou, que a gente ainda não percebeu e que por isso ainda não foi ajustado. Então, quanto mais individualizado for a abordagem, maior são as chances de você ter essa evolução e essa estabilidade, esse processo de remissão, né? Então eu quero que você deixe aqui nos comentários do vídeo qual desses erros você acredita que está mais atrapalhando a sua evolução. E se você conhece alguém que está desanimado, que não aguenta mais, que está cansado, porque a hidradite não melhora de jeito nenhum, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E se você ainda não me segue, clica no botão de seguir, ativa o sininho para receber sempre os vídeos que eu for postando aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até!